Oi, boa noite, professor Abraão, tudo bem? Aqui a gente vai apresentar nosso trabalho de economia da engenharia, né? No nosso grupo, que é Davi Teófilo, Juan Micael, Enzo Patriolino, Rodrigo de Almeida e João Vitor Rodrigues, com o nosso convidado, né, que vai ser entrevistado de hoje, o João. Queria que tu se apresentasse aí, João, por favor. Boa noite. Eu sou João Pedro Miranda aí. Eu tenho um canal no YouTube que se chama João AFK. Eu tenho 500 mil inscritos e eu gravo vídeos de terror. Show, muito massa. Então, como você pode ver, precisa de muita visibilidade no mercado, né? 500 mil inscritos. E para a gente começar aqui as nossas perguntas, eu queria começar com a primeira pergunta. João, como é que hoje em dia você enxerga o cenário atual, né, de produção de conteúdo de jogos, games no Brasil? E quais são as principais oportunidades e desafios criados para criadores como você, na verdade? Bom, o mercado brasileiro ele está sempre assim em crescimento e em uma expansão muito grande, né? Tem criadores como o Alan Zoca mesmo, né? Que é um cara que faz live streams, né? Coisas ao vivo que tem milhares de pessoas assistindo ele ao vivo, então é um mercado que claramente tem muita visibilidade, muitas pessoas que querem, né, que querem consumir esse tipo de entretenimento. Então é definitivamente algo que vem crescendo já desde os anos 90 e vai continuar crescendo aí por muito tempo. Eu diria que cria muitas oportunidades, né? Tanto para pessoas que vão criar os jogos, tanto para pessoas que vão gravar vídeos sobre os jogos. É um mercado que, assim, dentro do YouTube, dentro da Twitch, que é uma plataforma para streams, né, para fazer lives, muitas pessoas assistem, muitas pessoas consomem, muitas pessoas jogam, compram, né? Então é algo que realmente ajuda muito no mercado financeiro, né? E eu diria que um desafio, assim, é realmente a saturação, né, no mercado, assim, de jogos, né? Sempre fazer o mesmo estilo de jogos, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem muita criatividade nesse ramo, muito dinheiro investido para sempre ter algo novo, algo interessante aí sendo lançado. Então, eu diria que é algo crescente e que vai continuar crescendo aí exponencialmente ao longo dos anos. Pô, massa, João. Eu concordo contigo, né, tanto nos desafios como nas oportunidades que você Uhum, citou, porque a gente sabe que, quer ou não, o mercado de games é algo que cresce muito. Já quando a gente vê que o mercado ele é atrelado à tecnologia, a gente sabe que o crescimento dele vira exponencial. Então, diferente de sapatos, blusas, mesas, que há 2.000 anos atrás já eram parecidas com o que é hoje em dia, o mercado de games ele se inova muito a cada dia, né? Se a gente for pegar uhum, um Pac-Man, um Atari, jogos antigos, para a complexidade dos jogos de hoje em dia, é realmente uma diferença absurda. Inclusive o mercado que você trabalha, que é essa parte também de fazer stream, né? Então, de jogar e uhum. divulgar seus jogos por meio de live, tem um crescimento realmente absurdo. Então, por mais que tenha essa questão que você citou da saturação do mercado, que muita gente está querendo fazer, o crescimento dele é muito grande. Sim, com Indo para a certeza. segunda pergunta, eu queria saber quais você considera os principais desafios para o crescimento da indústria de games no Ceará e no Brasil, e quais são as perspectivas mais promissoras que você enxerga hoje em dia? Tanto no mercado que você atua, quanto em algum mercado que você pode Uhum. expandir, mas também que esteja relacionado à tua área, né? Bom, eu diria que os principais desafios para o crescimento da indústria, assim, no momento, é com certeza você conseguir, às vezes, dinheiro suficiente para, né, dar para um criador de jogos, né, tanto no Ceará quanto, eu diria, em qualquer realmente lugar do Brasil, assim, por ser um mercado que, na minha opinião, né, e eu acho que não só na minha opinião, mas realmente, assim, como dá para notavelmente perceber, não tem muito, como que eu posso dizer, muito esforço da parte das pessoas para querer investir nesse mercado, né? Pelo menos aqui no Brasil eu vejo muito pouco, né? Enquanto em lugares fora eu vejo faculdades assim para criação de jogos muito elaboradas assim, eu sinto que aqui no Brasil ainda tem muita falta disso, né? Sendo que é uma economia que vem se provando, né? Cada dia, cada ano, algo muito forte. Então, eu diria que o principal desafio é realmente a falta de incentivo nisso no Brasil, assim.
Porém, perspectivas, assim, promissoras que eu enxergo é de, né, pessoas importantes perceberem que esse mercado tem muito potencial, assim como ele já se mostra muito famoso e vai continuar sendo ainda mais famoso no futuro, né, com o crescimento da tecnologia e inteligência artificial e coisas do tipo. Eu diria que as pessoas vão perceber isso e começar a incentivar mais assim a criação de jogos, tanto quanto assim no meu setor, assim por assim se dizer, né, de gravação, jogar jogos e ganhar dinheiro com monetização, tanto para criadores de conteúdo, perdão, criadores de jogos mesmo, empresas, equipes pequenas, terem esse incentivo assim, talvez até do governo, nunca se sabe, né? Realmente é um mercado muito promissor. Pô, cara, massa essa tua visão. E realmente um ponto que tu pontuou que eu acho muito legal é a questão realmente da inteligência artificial, né? Então, hoje em dia, todos Uhum, os ramos a gente vê que a inteligência artificial consegue otimizar, mas o mercado de sim. games eu acho que é de uma forma bem mais incisiva e direta. Uhum, E essa questão que você falou também de incentivo às pessoas novas é muito legal. A gente vê muito lá fora pessoas da nossa idade, assim, de 19, 20 e poucos anos, que desenvolvem jogos e, pô, recebem uma fortuna, um investimento milionário, se duvidar até bilionário, com a criação de alguns uhum, jogos. Grandes empresas compram e conseguem fazer lançamentos gigantes, enfim. sim. Passando para a próxima pergunta, e essa pergunta eu acho que no teu cenário ela é bem adversa a resposta, porque a gente vai falar sobre a pandemia e no mercado de games, meio Uhum, que o impacto normalmente é o contrário, já que a galera ficou sim. muito focada nessa área. Eu, pelo menos na minha pandemia, eu não fazia nada, só jogava videogame. Uhum. Então a pergunta que eu queria te fazer é, como a pandemia, né, da Covid-19 afetou na tua produção de conteúdo e a indústria de games como um todo? Quais mudanças você considera que foram permanentes e que são sentidas até hoje? Bom, na minha experiência pessoal foi bem parecida com a sua mesmo, né? Em questão de, bom, na pandemia realmente assim, você tinha que ficar em casa, você não tinha muito o que fazer, você não tinha como sair para ir ver pessoas, né? Infelizmente. Então, muitas pessoas procuraram um conforto em um lugar diferente, né? E eu acho que esse lugar foi com certeza muito nos videogames, né? Tanto seja você conversando com pessoas online, né? Nesses jogos mesmo, Sim, ou mesmo sendo você sozinho, assim, conseguindo ficar imerso em uma realidade que te deixa um pouco mais calmo, né? Comparada com a nossa realidade naquele momento, que era algo bem complicado, né? sim, E, bom, eu diria que até economicamente foi um dos poucos mercados que teve um crescimento ainda maior e mais dinheiro assim sendo feito, porque as pessoas estavam em casa, né? As pessoas não tinham muito o que fazer, então elas acabavam gastando dinheiro em jogos para poder se divertir com eles, né? E ter algo de diferente para fazer. Então, assim, a pandemia, eu diria que o mercado de jogos realmente foi um dos poucos mercados que conseguiu faturar provavelmente ainda mais durante esse meio tempo, assim. Então, novamente, assim, né, mostrando que mesmo com uma pandemia, esse mercado realmente ele continua crescente e mais forte ainda, né? sim. Com certeza. João, eu vou partir aqui para uma pergunta que acho que pode ser pertinente. Em questão um pouco da publicidade, né? A gente vê muitas empresas derramando caminhões de dinheiro em publicidade na mídia tradicional e a gente está vendo um certo crescimento em relação a YouTube, Instagram, Twitch. As empresas estão começando a investir um pouco mais, mas eu queria entender um pouco da sua visão sobre isso e se você acha que já é o suficiente ou realmente ainda tem mais mercado para eles explorarem. Bom, eu pessoalmente diria que tem muito mais mercado para explorar, né? Principalmente no quesito de criação de conteúdo, porque, assim, eu sou uma pessoa, assim, gravando vídeos de jogos, porém, todo mundo é diferente, né? Todo mundo tem algo a dizer, todo mundo tem a sua própria opinião, seus próprios comentários para fazer. Então, eu diria que
é algo que tem que ter, com certeza, ainda mais incentivo, assim, mais pessoas têm que serem encontradas aí nesse mercado, porque tem muito talento por aí que a gente não viu ainda, né? De vários lugares diferentes, e principalmente aqui no Brasil mesmo, né? Eu joguei um jogo recentemente que ficou muito famoso mundialmente, tendo milhares, milhões, na verdade, de visualizações, assim, no YouTube, né? Que, assim, é mais o meu nicho, né? E foi criado por um brasileiro, né, o jogo. E eu mesmo cheguei a gravar o jogo. Então, assim, você vê como que é algo muito bom para várias várias economias, por assim se dizer, né? Tanto para a pessoa que criou o jogo e conseguiu visibilidade, tanto para mim que consegui gravar o jogo dessa pessoa e mostrar, assim, para mais pessoas ainda e, é claro, ter a minha parcela, né, na monetização, assim. Então, eu definitivamente acho que tem que ter mais incentivo, assim, encontrar esses talentos escondidos. Show. Partindo para a próxima pergunta, não sei se teve muita influência, então por isso que eu estou fazendo a pergunta, né? Uhum. Sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Você viu que teve algum impacto no teu trabalho ou na indústria de games que você tenha observado ou acha que, assim, na verdade, com certeza teve algum impacto, né? Essa guerra Uhum. impactou direta ou indiretamente em qualquer mercado, porque algumas empresas pararam, quando alguma empresa, mesmo que seja da Rússia, da Ucrânia ou de qualquer área que perto pare, ações diminuem, ações aumentam, investidores mudam seus investimentos, então obviamente mudou em alguma coisa, mas você, né, no teu trabalho, no teu dia a dia, você sentiu esse impacto ou alguma pessoa próxima, alguma pessoa que você acompanha do mercado? O que é que você tem a dizer sobre o impacto dessa guerra no mercado, né, de games, de streams, no caso? Bom, eu diria que pessoalmente eu e pessoas ao meu redor não tiveram tanto desse impacto, né? É claro. Porém, eu tenho certeza de que empresas, né? Porque existem empresas ucranianas muito famosas que criaram jogos muito famosos, né? Que muitas pessoas jogavam. Acho que o exemplo de um jogo que eu mesmo gosto é Stalker, que é uma empresa ucraniana que teve que suspender o seu desenvolvimento aí por conta, né, da guerra. Então, assim, por mais que não tenha afetado tanto, assim, eu diria que, assim, o meu trabalho aqui no Brasil, ao todo, eu diria que, com certeza, teve, assim, afetou, né, no exterior, assim, bastante essas empresas que acabaram tendo que suspender, né, seus projetos e, de repente, irem para outros lugares, continuar ali, né, infelizmente, aí, muito dinheiro foi perdido e também, mais seriamente ainda, né, muitas vidas acabaram ficando em risco, então eles tiveram que acabar mudando de lugar, né. Então, assim, e economicamente também, né, como isso acontece, eu diria que também acaba que, por mais que seja numa parcela pequena, assim, acaba afetando, com certeza, a empresa de games, assim, por mais que, né, eu diria que muitas empresas não são necessariamente ucranianas, essas empresas ucranianas que foram afetadas acabam prejudicando a empresa de games, né, e causando aí, infelizmente, uma decadência aí na economia e mais seriamente aí arriscando vidas, né, de empresas de games que estão lá. Eu diria também que algumas empresas na Rússia, a gente sabe que a Rússia é uma empresa, além de ser uma boa desenvolvedora de jogos, ela tem uma base muito fiel de jogadores, né? E acredito que as sanções, algumas sanções que exerceram contra a Rússia, pode ter afetado também a base dos consumidores dos jogos, né? Então, também é um ponto que é importante ser tratado. Sim, com certeza. João, indo para a próxima pergunta, mais para esse ramo de tecnologias e inovações, né? Eu queria saber de você quais as tecnologias emergentes que você considera que mais são promissoras para o futuro dos games, né? Como elas podem beneficiar os criadores de conteúdo e desenvolvedores brasileiros. Então, tanto a questão de aplicabilidade no mercado de inteligência artificial, como, sei lá, não sei se influencia tanto no mercado de games, porque eu não fui tão atrás, mas
um exemplo de tecnologia que eu acho muito massa, que eu até já cheguei a experimentar, né? E tinha um jogo nessa tecnologia, é aquele novo óculos da Apple, né? Acho que é Vision Uhum. Pro o nome, se não me engano. Então eu queria saber quais são as tecnologias emergentes que você, como gamer, né, streaming, vem observando no mercado e quais impactos elas podem trazer para o mercado. Bom, realmente, uma que você mencionou é a questão do VR, né, que é a realidade virtual. Essa é uma de muitas, assim, tecnologias que estão ficando muito, muito populares realmente, assim, e que andam fazendo um efeito econômico muito bom, porque, querendo ou não, muitas pessoas estão, assim, atrás de, né, procurar ver como que é um óculos de realidade virtual e, assim, algumas empresas até fazem encontros virtuais nessas realidades virtuais, né? Então, assim, é algo que, generalizando assim, vai ter um impacto muito forte. Eu diria que vai continuar, vai continuar crescendo aí, assim como a própria criação de jogos, né? Jogos de realidade virtual e realidade virtual no geral vai continuar muito popular, né? Já começou há uns bons anos atrás, assim, desde 2016, e a tecnologia continua ficando cada vez mais e mais potente, né, por assim se dizer, mais e mais realista, com algumas tecnologias você até podendo sentir, às vezes, né, o que você está vendo no jogo, então é algo que realmente está indo bem longe. Uma outra, né, que não dá para ficar sem mencionar é a inteligência artificial, né, a inteligência artificial, por mais que ela talvez não ajude diretamente, assim, a experiência do jogador, com certeza impacta na experiência do desenvolvedor, né, que muitas vezes vai usar inteligência artificial para programar o jogo que ele está criando ali, com a ajuda dessa inteligência e, assim, até quem está criando uma tecnologia como VR ou qualquer coisa do tipo, assim, você vai muitas vezes acabar utilizando porque é uma grande ferramenta, né, na criação de jogos atualmente. Então, assim, eu diria que é muito promissor principalmente essas duas tecnologias assim, de inteligência artificial e realidade virtual. Certo. Indo aqui para a próxima pergunta, né, João? Está acabando aqui já, sem Uhum. querer prolongar muito teu tempo. Então, sobre a questão de desenvolvimento regional, né? Aqui, é, onde é que tu mora mesmo, João? Eu moro no Mato Grosso. Mato Grosso, né? Pronto. A pergunta aqui que foi pedida pra gente, eu não sei se você vai conseguir responder, mas se você não conseguir responder, você pode trazer para âmbito nacional mesmo. Então, Uhum. como você enxerga o potencial do Ceará para se tornar um polo relevante na indústria de games e o que falta para isso acontecer? Então, se você não conseguir trazer uma visão muito bem relacionada ao Ceará, que eu sei que é difícil por você não ser daqui, Uhum. você pode trazer mais um âmbito nacional mesmo. Sim. Bom, eu diria que assim, tanto no Ceará, tanto aqui no Mato Grosso, tanto em São Paulo, que tem muito mais do que eu vou falar agora, são a questão de eventos, né? Eventos assim, rodeando a questão de jogos, tanto eventos para quem está criando jogos, né? Muitos eventos assim, deixa eu ver um exemplo aqui na minha cabeça. Ah, Game Jams, por exemplo, né? Game Jams que são basicamente vários jogos que são mostrados em um evento particular, assim, para você ver quais que são os lançamentos que vão ter. Eu acho que deveriam ter mais desses, assim, no Brasil e no Ceará, né, no Mato Grosso, em vários lugares, para você sempre conseguir conectar, né? Fazer um networking com pessoas que estão dentro desse mundo de jogos e de criação de jogos. Então, assim, eu diria que Game Jams e eventos assim rodeando o mundo de criação de jogos tem que se tornar algo mais comum assim para esse crescimento realmente ser impulsionado, independente da região. Pronto. Pô, eu acho muito legal. Aqui no Ceará, um evento que a gente vê muito grande é o Sana, né? Ele é muito relacionado a essa cultura de games, não só de games, também de animes, toda a parte desse mundo.
E realmente é um evento muito grande, reúne milhares e milhares de pessoas todos os anos, e é um evento recorrente, ele ocorre todos os anos, sempre aumentando a presença, e eu concordo, acho bem legal essa parte de ter essa questão realmente da divulgação, de ter muita gente, de fazer aquilo ser visto, de trazer isso para a internet, lives, divulgação nos jornais, mídias sociais, a gente vê que isso realmente ajuda muito. Fazendo aqui uma pergunta adicional, né? Uma pergunta mais direcionada para você, Uhum. João. Onde João, que tu se vê daqui a 5 anos? Ainda criando conteúdo ou tu acha que tu já vai estar explorando outras áreas da indústria? Tu se vê ainda como fazendo essa parte de games como realmente um emprego, como a tua renda majoritária, fazendo como parte de renda extra, realmente aquele hobby que traz dinheiro, mas não como nosso trabalho principal? Como é que tu se vê daqui a 5 anos, mais ou menos? Bom, pessoalmente eu sempre me apaixonei assim com criação de conteúdo e de jogos desde criança. Então, assim, eu diria que eu gostaria e vou realmente assim dar todo o meu esforço para continuar mantendo isso assim como a minha renda principal, né? Tanto que é algo que vem crescendo assim, né? Todos os anos. Então, eu realmente não vejo que isso vai acabar tão cedo, se sequer for, né? Realmente, entretenimento eu acho que nunca esteve tão popular quanto antes, né? Com YouTube, Twitch e seja qual for a plataforma, entretenimento e assim você procurar pessoas para assistir, seja quando você está almoçando ou realmente para você focar e dar uma relaxada assim, é algo que vem crescendo muito. Então eu me sinto fiel em continuar nesse tipo de carreira, sem muito medo de dar errado, né? Então meu pensamento pessoal é realmente de continuar nesse ramo e crescer ainda mais, né? Felizmente aí, caso Pô, tudo cara, desse. que massa. Muito legal ter essa tua visão. Realmente, quero ou não, visão empreendedora, né? Porque a gente sabe que quem tá fazendo o teu negócio é realmente tu, sozinho. Uhum, Pode ter ajuda de uma pessoa ali, outra, que tu venha contratar, algum favor, mas realmente um negócio que vai crescer por conta própria sua. Não é como uhum, CLT, não é realmente trabalhando para os outros. Então, isso é uma visão empreendedora que hoje em dia a gente sabe que vem crescendo no Brasil, mas ainda é muito escasso. Jovens empreendedores no Brasil não é um ponto forte. E isso é muito uhum. legal, realmente é algo que eu admiro muito e que eu também pretendo para o meu futuro realmente ter o meu próprio negócio e depender majoritariamente de mim, né? Sim. Não, é algo que realmente eu realmente sinto que deveriam ter mais pessoas assim e honestamente eu até sinto que principalmente as pessoas jovens assim de hoje em dia da nossa geração todo mundo está sempre tentando fazer alguma coisa assim independente em questão de tecnologia, né? Seja você tentar fazer algum negócio seu como dropshipping, né? Que é algo que ficou muito Sim, famoso recentemente. Ou seja, como você criar conteúdo, né? Eu sinto que, pô, eu tava tendo uma conversa ainda esses tempos com o meu amigo de que, assim, a gente tava conversando como meio que todo mundo sempre tentou ter algum canal no YouTube, assim, a um certo ponto, né? Muitas pessoas da nossa geração tentou começar a gravar alguma coisa aí, ver se dava certo. Então, assim, mesmo que não dê, eu sinto que é uma experiência muito boa de você ter, entendeu? Você aprender a mexer com tecnologia, assim, desde a infância, que querendo ou não é algo que é muito importante hoje em dia, né? Então é bom você já saber mexer com essa ferramenta. E se der certo, que bom, né? Você já conseguiu aí algo para de repente você viver, né, disso. Então, eu acho que é algo que anda se tornando mais comum aí, felizmente. É claro que no Brasil ainda não é um ponto forte, mas felizmente anda crescendo aí. As pessoas andam tentando, assim, ter o pô, seu cara, negócio. muito massa. Inclusive, obviamente, nem perto do seu nível, mas até cômico, eu diria. Eu e o Rodrigo aqui, pelo menos, não sei o Mikael, o Enzo e o João Vitor, mas eu e o Rodrigo, a gente já fez isso. Eu já tive um canal também no YouTube, brincando. Tinha 6 anos e, pô, achava, caraca, vou Uhum, postar os vídeos aqui, vou ficar famoso, e, enfim, brincadeira de uhum, criança. Rodrigo também, nessa questão de game, inclusive, já fez um canal que ele jogava e gravava Minecraft, inclusive, na época.
E é isso. Vocês, Mikael, quer fazer alguma pergunta? Show, eu tenho uma pergunta adicional. Tu tinha até comentado, João, sobre alguma parte da. Fez algum vídeo sobre um jogo brasileiro. E aí eu queria que tu tocasse nesse assunto para saber como é que funciona a aceitação do público com relação a isso, né? Tipo assim, quando traz um jogo brasileiro, como é que se movimenta, se a galera costuma dar muita visualização, se a galera costuma curtir. Porque assim, a gente sabe que é importante pro mercado brasileiro, né? Esse tipo de conteúdo. Mas a gente sabe que, tipo assim, não é muito incentivado, né? Então, eu queria saber de ti. A gente sabe até que tem, volta e meia, né? Tem algumas especulações, jogo brasileiro saindo por aí, jogo, adaptação do GTA pro Rio de Janeiro, sempre aparece esses vídeos no YouTube aí. Mas eu queria saber de ti, como é que é a aceitação do público com relação a esse jogo? Bom, na minha experiência pessoal, assim, quando eu gravei o jogo, eu só percebi, assim mesmo, que ele era brasileiro por conta que as únicas legendas que ele tinha, as únicas opções, eram inglês e português, né? E foi aí que eu percebi, caramba, isso aqui provavelmente foi feito por um brasileiro, né? E eu digo isso por quê? Porque, assim, eu jogando, aquele jogo especificamente não deixou especificamente explícito, assim, isso aqui é uma criação brasileira, entendeu? É necessariamente feito para brasileiros, mas por ser criado por um brasileiro e ter o mesmo nível de qualidade, assim, de um jogo de fora, eu fiquei muito impressionado. E as pessoas, assim, nos comentários desse vídeo, elas ficaram tipo, caramba, esse jogo é brasileiro, né? As pessoas sabiam. Então, isso é bom porque mostra que, assim, os brasileiros também querem mais criadores de jogos independentes ou empresas mesmo brasileiras criando jogos aí que talvez representem assim a nossa cultura ou mesmo que não representem algo fictício vindo assim do nosso país é muito importante até mesmo para nossa economia, né? Então, cara, eu percebi que os brasileiros apoiam muito assim esse mercado, assim pelo menos da parte jovem, é claro assim, né? É claro que uma pessoa mais velha assim talvez não tenha total compreensão assim, né? Por ser de uma época diferente, mas da nossa geração pelo menos é algo que tá vindo com força e que as pessoas apoiam realmente bastante. Show, massa. Para finalizar, não queria tomar muito teu tempo, né? Já estamos quase 30 minutos de entrevista. Tá tudo bem? Para finalizar, eu queria perguntar para ti qual o conselho que tu dá para alguém que está tentando entrar nessa área, né? Tanto, enfim, no mercado como um todo, tanto para criação de conteúdo, como para desenvolvimento. Enfim, queria ouvir um pouco de ti. Uhum. Bom, a minha dica principal é realmente assim, eu pessoalmente sempre pensei assim, fiquei pensando sempre, quando que eu vou fazer? Será que eu crio um canal? Será que eu não crio? Sobre o que eu vou falar? Sobre o que eu vou fazer? Eu acho que é muito importante assim você simplesmente começar, entendeu? Você não pensar talvez assim tanto, porque você vai desenvolvendo o seu estilo, você vai desenvolvendo o seu conteúdo com o tempo, né? Não é algo que você vai vir direto assim na sua cabeça. Pode ser que você comece falando sobre um tema e que você termine falando sobre outro, né? Então, algo muito importante é você começar independente de tudo, entendeu? Pensa assim, eu gosto disso, eu vou começar gravando isso, entendeu? E veja o que o futuro te proporciona assim. Faça talvez como hobby, se você não tiver totalmente um tempo dedicado para conseguir colocar nisso, e tenta se manter consistente assim na base do possível, para você realmente ter uma chance maior de ser visto aí por um público um dia, né? E ter uma chance maior de algum vídeo seu ir para frente e assim você começar a sua carreira, né? Então, minha dica é começa aí, independentemente das suas inseguranças, independentemente do que, se você não sabe exatamente o que você vai fazer, começa, entendeu? Porque mesmo que não dê certo, você conseguiu adquirir uma experiência muito, muito bacana para sua vida. Show. É massa também, gostei desse conselho, porque também vale para os outros âmbitos da vida, né? Então, foi bem legal. Acredito que ninguém quer fazer mais alguma pergunta. Mais alguém? Pois então, acho que é isso. Show, João. Muito obrigado pelo seu tempo.
A gente agradece bastante. Foi muito legal trocar essa experiência contigo, né? Então, ouvir também do teu lado, uma pessoa que já tem muito mais experiência que a gente na área, tem mais de 500 mil inscritos aí no YouTube. Acho que é isso, é mais agradecer mesmo. Obrigado pelo tempo. E é isso. Muito Valeu. obrigado a vocês também. Obrigado, pessoal. Valeu.